Estamos iniciando uma série de estudos envolvendo interessantes e importantes temas diretamente ligados à controvérsia criacionismo versus evolucionismo. Para abordarmos esse assunto de maneira um pouco mais ampla e mais profunda, nós resolvemos dividir esse tema geral em duas sessões. Primeira sessão, a controvérsia evolucionismo versus criacionismo, e uma segunda sessão, as fascinantes revelações da geologia. Bem, na primeira sessão, vamos iniciar com os possíveis confrontos entre a ciência e a Bíblia. Alguns consideram que isso poderia ser evitado. Constrangimentos e situações complicadas ocorrem quando resolvemos confrontar essas duas áreas, mas em algum momento elas ocorrerão e é inevitável. Filosofia das origens. Quando procuramos explicar eventos passados únicos e reproduzíveis, nós nos depararemos realmente com uma situação um pouco complexa. São temas que fogem, muitas vezes, do campo de ação da própria ciência. Então, várias fontes de conhecimento podem ser utilizadas. Então, eu creio que esse título me parece bastante sugestivo. Filosofia das origens, para verificarmos quais áreas do conhecimento humano são consideradas quando procuramos explicar as origens. A origem do universo, a origem da vida, das espécies e assim por diante. Criacionismo versus evolucionismo. Vamos confrontar essas duas cosmovisões e vamos procurar, com bastante honestidade, verificar qual das duas possui modelos mais condizentes com a realidade dos fatos. Quarto módulo, acaso ou planejamento. Seria interessante se nós tivéssemos realmente um observador externo, alguém fora do nosso contexto, para vir aqui à Terra, verificar tudo o que existe aqui, para dar o seu parecer aparentemente neutro. É com essa realmente finalidade que resolvemos abordar esse tema, acaso ou planejamento, por meio de uma parábola. Finalmente, na primeira sessão, concluiremos com os princípios do criacionismo. Vamos observar que os princípios do criacionismo envolvem não somente conhecimentos bíblicos, mas conhecimentos científicos, dentre outros. Bem, porque na segunda sessão, uma abordagem objetiva no campo da geologia, as fascinantes revelações da geologia. Quando procuramos explicar o passado, de alguma forma, nós iremos estar atuando no campo da história natural. História natural é uma designação que não se utiliza mais. Eu creio que até início da década de 70 ainda existiam cursos de história natural. Hoje não existe mais, porque essa área envolve biologia, geologia e paleontologia, né? Hoje está ramificado essa grande área nessas três menores áreas. Menores, na realidade, é uma força de linguagem, são áreas amplas. Então, como sou geólogo, eu vou me deter um pouquinho mais no campo da geologia. Começando com os fenômenos geológicos que podemos observar e vamos classificá-los. Ao classificá-los, nós vamos encontrar um panorama bastante interessante. Iremos verificar que praticamente no passado a Terra sofreu movimentações geológicas e transformações que não ocorrem hoje. E em um contexto catastrófico. Então, o sétimo módulo, Destruição Global 1, o oitavo, Destruição Global 2, vamos procurar explicar realmente o que ocorreu no passado da história geológica de nosso planeta. Nono módulo, uma breve história da Terra, então uma abordagem geral de todos os temas anteriormente considerados. E, finalmente, vamos utilizar a frase muito comum em geologia, o presente é a chave do passado. Vamos verificar se realmente o presente é a chave do passado e, quem sabe, pode até ser uma chave para o futuro. Bem, vamos então iniciar nosso primeiro módulo, confrontos entre a ciência e a Bíblia. Como introdução, eu creio que seria bastante oportuno nós definimos exatamente o que é ciência. Aliás, é difícil realmente definirmos ciência. Aprendemos na escola, desde o ensino básico, mesmo na universidade,
as definições de ciência, os métodos utilizados realmente numa metodologia científica, mas ao lermos o livro de Alan Chalmers, O que é ciência afinal, parece que um pouco mais claro que esse assunto é bastante complexo. Mas vamos tentar colocar uma ideia bastante comum do que realmente seria ciência. Observação, experimentação, utilização de princípios matemáticos, interpretação e análise de dados, fatos ou fenômenos da natureza. Eu creio que seria excelente se todos os pesquisadores começassem as suas pesquisas científicas por esse quadro que nós acabamos realmente de apresentar. Não é? Praticamente isso corresponderia ao método indutivo, que eles devem estar sempre associados com o método dedutivo. Os dois caminhos juntos, é bastante interessante. Bem, nesse processo, um segundo momento, o desenvolvimento de hipóteses. E, finalmente, essas hipóteses são testadas utilizando realmente os princípios de busca de informação, de dados, que nós já colocamos inicialmente. Esse ciclo, então, corresponderia àquilo que, convencionalmente, nós denominamos como metodologia científica. E quais são as vantagens desse método? Realmente, ele produz resultados. Nós podemos perceber aqui uma das fatores que nos levam a crer que a ciência funciona, ou seja, a eficácia da investigação científica tem sido confirmada e comprovada nos últimos 300 anos de várias maneiras. As admiráveis descobertas científicas e as façanhas da tecnologia, incontestavelmente verificadas nos últimos 100 anos, constituem uma clara e inequívoca demonstração da eficiência da metodologia científica. Nós não podemos contestar isso. Uma segunda, realmente, eu diria, vantagem, a execuibilidade do método científico reside principalmente na curiosidade intelectual, inerentemente ligada à própria natureza do homem, e na possibilidade das inúmeras interações racionais entre a mente humana e os sistemas ordenados da natureza. A ciência funciona, não é? Independente da cosmovisão do cientista, se ele é cristão, se ele é ateu, a própria curiosidade humana, ela acaba realmente sendo um fator importante que leva realmente o ser humano a investigar de maneira minuciosa, procurando sistematizar o conhecimento e, a partir daí, desenvolver hipóteses e assim por diante, e isso funciona muito bem. Mas nós temos aqui um terceiro fator, né? A confiabilidade do método científico fundamenta-se na adequada utilização de instrumentos, técnicas e recursos de observação, na contínua verificação de hipóteses e na repetição de experimentos. Essa abordagem que colocamos aqui ela é fundamental. Ou seja, se alguém tem alguma predisposição para desonestidade, ou quer realmente forjar dados, omitir outros dados, cedo ou tarde isso é descoberto. A ciência realmente ela é confiável, ela preconiza a honestidade como método. Vamos para o quarto? A ciência traduz uma linguagem universal que possibilita contatos produtivos envolvendo, em muitos casos, pessoas com princípios morais e religiosos totalmente diversos. E, finalmente, colocamos um alerta. É uma coisa preocupante, que muitas vezes é passada de maneira desapercebida pelos cientistas. A utilização de conceitos evolucionistas, que podem ser traduzidos muitas vezes por narrativas hipotéticas, e quando se insiste em utilizar essas narrativas como se fosse conhecimento, nós temos que utilizar essa designação, pseudo-conhecimento científico. E, muitas vezes, esse pseudo-conhecimento científico ele é tratado como se fossem leis naturais. Isso tem desvirtuado a própria pesquisa científica, propiciando muitos desentendimentos e prejuízos no progresso do conhecimento científico. Então, realmente é preocupante isso. E eu creio que muitos cientistas, de maneira inadvertida, utilizam conceitos que, na realidade, não são conceitos científicos. Pertencem ao campo da filosofia ou algo parecido. Nesse sentido, então, seria interessante nós colocarmos aqui uma das fontes de conhecimento frequentemente utilizadas por cientistas. E não é ciência. Aqui, então, nós vemos o campo de atuação do naturalismo metafísico. Parece um termo um tanto complicado,
mas sim a filosofia. Ou seja, é uma maneira filosófica de enxergar a realidade. Colocamos um esqueminha parecido com o anterior, eu creio que é válido. Conhecimento das primeiras causas e dos princípios do mundo natural sob uma perspectiva ateísta da realidade. Então, evidentemente que essa visão ateísta da realidade tem suas implicações. E vamos colocar algumas dessas aqui. Não existe nenhuma realidade imaterial, Deus não existe. Eu coloquei da forma interrogativa para que essas afirmativas feitas pelos ateus não tenham uma conotação dogmática. Ou seja, é interessante que ele faça essas perguntas e tente refutá-las ou desenvolvê-las de maneira mais aprofundada. A origem e a manutenção do universo, da vida e das leis naturais dispensam um interventor externo. Então, isso realmente é uma conclusão lógica do naturalismo metafísico. E, finalmente, a única realidade existente é aquela percebida pelos sentidos. Então, essa visão ateísta da realidade, que nós chamamos de naturalismo metafísico, ela pode desenvolver realmente um ciclo aqui, né, como anterior. Ou seja, isso pode ser considerado como questões, como perguntas a serem feitas, e pode ser avaliado. Então, só que essa avaliação ela tem a conotação realmente de conjecturar. Não é? E isso pode ser feito, os filósofos fazem isso muito bem. Bem, vamos então, de maneira um pouco mais detalhada, procurar verificar as verdadeiras implicações, não é? No conhecimento humano dessa cosmovisão que seria o naturalismo metafísico. A primeira delas, o naturalismo metafísico constitui a principal fonte de conhecimento filosófico ou não científico, utilizada por cientistas evolucionistas. Então, quando ele insiste em utilizar esse tipo de conhecimento, ele está no campo do pseudo-conhecimento científico. Se eu quiser usar o termo científico, não pode ser realmente um conhecimento experimental, observacional, como realmente a ciência preconiza. Então, isso é muito utilizado por cientistas evolucionistas na construção de modelos sobre as origens da Terra, da vida, das espécies, do ser humano e assim por diante. É importante deixar claro que essa visão ela é constantemente utilizada por cientistas evolucionistas.